e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração e exaltação, ao Senhor Jesus, que era, que é e que há de vir e que está no nosso meio. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe nessa noite ricamente. Vamos aproveitar que estamos de pé e vamos abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1, primeira parte do versículo. E o Senhor Jesus tem uma palavra para nós nessa noite, palavra simples, mas eu tenho certeza que Ele irá falar aos nossos corações. Isaías capítulo 64, versículo 1. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que é única, porque hoje é meu aniversário, né? E glória a Deus por isso. Já ministrei no dia 9 de outubro, no dia 11 de outubro, mas no dia 10 eu nunca tinha pregado a palavra do Senhor, e é uma alegria muito grande poder servi-lo num dia tão especial. Que o Senhor continue sendo glorificado. Agradeço ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Lindomar, que não está aqui, mas a pastora está, e eu agradeço a Deus pela vida deles, toda a nossa família, a minha esposa, a mulher mais linda que existe e que existirá, aleluia, glória a Deus, nosso filho, todos os irmãos, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos presentes, que o Senhor multiplique na vida de vocês. Nós nos sentimos muito honrados, porque essa é a nossa família, família da fé, família formosa, e que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe o copastor Cleomar, todos os copastores, o Wesley que não está bem, nós vamos orar por ele no final também, copastor Eduardo, todos os companheiros em nome de Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco. Todos encontraram Isaías capítulo 64? Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro parte do versículo: ó, se fendesses os céus e descesses, ó, se fendesses os céus e descesses, aleluia. Que todas as palavras do Senhor sejam conosco, e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a igreja que pertence a Ele, que Ele tenha toda a liberdade no nosso meio, e que Ele possa abrir os céus neste lugar, e mover de forma especial, que as portas da palavra estejam abertas, e que nenhum impedimento, nenhuma seta, nenhuma opressão tenha poder contra o povo de Deus, que o sangue de Jesus seja sobre nós, e que toda a palavra do céu seja ministrada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, dê glória a Deus e tome assento. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Murilo. Eu lembro o dia que o Murilo aceitou Jesus, e eu fico feliz em te ver nos caminhos do Senhor, e marca a data. A Sara já te pediu em casamento? Não, mas vai pedir em nome de Jesus,
Glória a Deus, faz um milagre. Que o Senhor seja em tudo glorificado nessa noite. Meus irmãos, eu estava orando nessa tarde, quando o pastor me informou que eu iria ministrar a palavra do Senhor, e eu estava orando, e o Senhor me disse apenas uma coisa. Ele me disse: eu quero renovar a minha igreja. E Ele me trouxe à memória essa palavra que eu já ministrei algumas vezes, em espanhol, português, e eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações. Eu não vou perder muito tempo aqui no contexto teológico, eu quero somente falar aquilo que Jesus quer falar. Só te peço, abra o teu coração, deixa o Senhor mover. Você pode ter 50 anos de crente, mas se andar vazio não tem jeito. Mas se nós tivermos 1% de fé, com o coração aberto, Ele vem e faz com que os 99% de fé sejam cheios também, e Ele pode trazer sentido para a nossa alma. Meus irmãos, a expressão que nós lemos, ela diz: ó, se fendesses os céus e descesses. E eu acredito que esse é o desejo de todo crente, ver os céus abertos. Esse é o desejo do nosso coração quando nós chegamos na igreja e nós estamos aqui, não é? Quando nós sentamos neste altar como obreiros do Senhor e estamos aqui olhando o movimento do culto, intercedendo, clamando a Deus. Esse é o desejo do coração de quem está na nave da igreja, desejoso de sentir a presença daquele que é eterno. O desejo de ver os céus abertos. E o que o profeta Isaías está expressando realmente é aquilo que está no nosso coração. Como é bom, como é maravilhoso, como é único, como é memorável nós participarmos de um culto, diaconisa Carla, aonde o céu abre, aonde a presença de Deus desce, aonde Ele tem toda a liberdade de operar. Ali o Senhor cura, ali o Senhor batiza com o Espírito Santo. Ali o Senhor abençoa o seu povo. Pode estar em casa, mas a presença de Deus vai lá e cura, vai lá e renova, vai lá e alcança. Pode estar aqui na igreja ou lá em outra nação, mas quando o céu abre, o Senhor Ele toca, porque para Ele não há distância, perto ou longe, a mão dEle é suficiente para alcançar. Como é bom nós estarmos em um lugar onde o céu se abre. Nessa manhã nós ouvimos uma palavra a respeito disso, no texto de Atos capítulo 2, onde o nosso pastor esteve ministrando sobre o tema quando Ele vem. É como se o Espírito Santo realmente tivesse o interesse de realmente nos tocar, realmente se revelar a nós, realmente encontrar a mim e a você nessa noite. Ele continua falando, Ele continua ministrando, mas Ele repousa sobre corações que estão abertos. O Espírito Santo não força a entrada, Ele não arromba a porta, mas Ele bate, Ele chama. E se eu e você abrirmos a porta, eu tenho plena certeza, pela palavra de Deus, que Ele pode entrar no meu e no seu coração, e Ele pode fazer nova todas as coisas. Ó, se fendesses os céus. Eu gostaria muito que fosse esse o culto, em que o Senhor pudesse falar aos nossos corações, e que o Senhor pudesse ter essa liberdade. Eu gostaria muito que o Senhor abrisse o céu sobre todos, mas Ele veio para os seus, e a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11 e 12, do livro do Evangelho de João, que Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem gente que não recebe, mas também não é filho, mas tem gente que não era para ser, mas recebeu e agora é. Como seria bom se eu e você estivéssemos aqui como foi ministrado nessa manhã, com um só propósito, um só desejo, um só sentimento: adorar Jesus. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que Ele abriria os céus e não ia precisar de muita coisa. Como é bom e como é maravilhoso sentir a presença de Deus.
Não tem coisa melhor. Eu nunca usei drogas, mas eu já vi alguns estudos e eu já convivi muito perto. Meu pai foi pastor de uma casa de recuperação e eu morei 8 meses numa casa de recuperação. E eu me lembro perfeitamente de momentos de oração, porque quem está na casa de recuperação, que tem compromisso mesmo, sabe que é oração de manhã, oração no meio da manhã, oração no final da manhã, oração no meio da tarde, no final da tarde, no início da noite, no meio da noite, de madrugada, oração, jejum, Jesus, devocional e Bíblia o dia inteiro. E eu lembro de momentos em que o Espírito Santo desceu no meio daqueles irmãos, no nosso meio. E depois que o culto terminou e o mover do Senhor não cessou, mas aquele momento se acabou, eles olharem para mim e falarem assim: não existe nada melhor que a presença de Deus. A droga, o crack que não tem prazer melhor do que a presença de Deus. O crack não chega nem perto. Cocaína, maconha, prazeres, não chega nem perto. Porque a presença de Deus, ela tem essa singularidade. Só que quando eu falo isso, eu falo para pessoas que já experimentaram a presença de Deus, que sabem que não existe alegria e satisfação maior e melhor do que sentir quando Ele vem. E geralmente quem já experimentou, como diz a canção, já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não sabe. Eu lembro perfeitamente de Moisés, o Senhor falando para ele: eu vou enviar o meu anjo adiante do povo. E Moisés diz: eu não quero anjo, eu não quero milagres. E a palavra no grego ali ele vai dizer doxa, que significa: eu quero a tua presença, a tua glória. A glória de Deus é melhor que as bênçãos de Deus. A glória de Deus é melhor que os prazeres que Deus nos traz. É melhor. A glória de Deus, quando enche um lugar, o lugar não é o mesmo. Êxodo no capítulo 19, no versículo 18, a Bíblia diz que Moisés estava no monte. Olhe para mim aqui. E o monte fumegava e tremia, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Segundo Crônicas capítulo 5, versículo 14, na inauguração do templo de Salomão, aquela festa maravilhosa, ao término dos sacrifícios, a Bíblia diz que veio a glória do Senhor e encheu a casa. E o que aconteceu? Os sacerdotes não podiam ficar em pé, porque tamanho era a glória de Deus naquele lugar. Lembra de Isaías capítulo 6? O profeta tem uma visão de Deus. E naquela visão a glória de Deus invadiu o templo. E a Bíblia diz que os umbrais da porta tremiam. E o sacerdote viu, o profeta viu aquilo e disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque quando a glória de Deus vem e a gente vê ela, nós temos temor na presença de Deus. Ela assusta, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Lembra de Atos 2? Quando a glória de Deus desceu sobre eles. Se ouviram línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Eles foram todos cheios do Espírito Santo. Lembra de Atos capítulo 10, quando Cornélio estava ali ouvindo a palavra de Deus do apóstolo Pedro, e a Bíblia vai dizer assim que de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. E os gentios pela primeira vez foram batizados com o Espírito Santo. Eles ficaram assustados, e o Espírito Santo caiu sobre eles, e a glória desceu, e eles todos foram cheios também. Quando você olha para a história da igreja, você olha para a Bíblia, e você segue a continuidade nos anos da história, você vai ler sobre os avivamentos, e nós vamos perceber, você e eu podemos perceber que claramente, quando a glória de Deus enchia um lugar, o lugar nunca mais era o mesmo. Lembra da Rua Azusa, quão famoso é esse avivamento, que deu origem às Assembleias de Deus,
que deu origem a diversas denominações, o avivamento que incendiou os Estados Unidos e tem incendiado corações até hoje. Um pastor negro, numa época de racismo, William Seymour, que colocava a cabeça dentro de uma caixa de tomate e começava a orar e dizia: Deus, derrama sobre nós a tua glória, derrama sobre nós um avivamento, derrama sobre nós o teu poder. E a história diz que os bombeiros vinham para aquela igrejinha de madeira, porque tinha fumaça e as pessoas diziam que a igreja estava pegando fogo. Só que quando eles chegavam lá, a fumaça não era de fogo da terra, era de fogo do céu. Porque a glória de Deus, o Senhor abriu os céus e a glória de Deus invadiu aquela igreja simples. E a história diz que as pessoas chegavam na esquina da igreja de cadeira de rodas e levantavam, porque a glória de Deus estava naquele lugar. A história nos ensina e nós sabemos, homens cheios da glória de Deus. John Knox na Escócia orava, ao ponto da rainha dizer: eu temo mais a oração desse homem do que um exército inteiro. Ele orava e o Senhor derramou um avivamento sobre a Escócia. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield começaram a orar dentro de uma escola, uma faculdade, um colégio. E o Senhor começou a enchê-los do Espírito Santo. O Senhor começou a revesti-los com a glória dele. O Senhor começou a levantá-los, usá-los, ao ponto de 100 anos depois um homem ir comprar bebida numa cidade. E aí o dono do lugar, do bar, falaram assim: não, John Wesley pregou aqui há 100 anos atrás e nós não vendemos bebidas desde então, porque a glória de Deus estava na vida dele. Quando o Senhor abre os céus, não há desculpas. Quando o Senhor abre os céus, não há mais o que nós nos determos, onde nós pararmos. Nós só queremos a presença dele. Nós só desejamos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está fazendo. Ah, se o Senhor pudesse abrir os céus, nessa casa, nessa família, nesse lugar, nessa noite. Eu tenho certeza, pelo Espírito Santo, que essa igreja seria pequena, tamanha glória, que o Senhor tem o desejo e desejaria também derramar neste lugar. Parece que quando eu leio as palavras do profeta Isaías, parece que ele está orando exatamente aquilo que eu sinto. Ah, se o Senhor abrisse os céus. O problema que nós passamos, a luta que nós enfrentamos, não seria nada, porque os céus estariam abertos. Céus abertos é sinal de glória de Deus. Céus abertos é sinal de respaldo do Espírito Santo. O pastor citou aqui nesta manhã, Atos capítulo 13, eles estavam orando, jejuando, consagrados, mas o céu abriu, e o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, porque quando os céus abrem, o Senhor tem liberdade de enviar aqueles que são seus. Quando os céus abrem, a família nunca mais é a mesma. Quando os céus abrem, a casa nunca mais é a mesma. O coração nunca mais é o mesmo. Porque agora só tem espaço para a presença viva do Senhor no coração, na alma, na igreja, no lugar onde o céu abre. Tem alguém aqui que deseja ver os céus abertos? Aleluia. E você está disposto a pagar o preço para que os céus abram? A primeira mensagem que o Murilo pregou, eu acredito que foi no ano de 2012. Atos capítulo 7, sobre Estevão. Eu lembro, às vezes eu lembro das coisas. Estevão viu os céus abertos. Só que para os céus estarem abertos, ele teve que suportar as pedras. Você está disposto a suportar as pedras para que os céus se abram? Você está disposto a abrir seu coração nessa noite com uma palavra tão simples para que os céus se abram?
Você está disposto a dar ao Senhor a sua melhor adoração, para que os céus abram? Você está com o coração aberto para que Ele venha? Porque o Espírito Santo deseja nos encontrar. Fica uma pergunta para nós: o que acontece quando os céus abrem? O que acontece? Primeiro, nós voltamos a crer. Até o momento em que os céus estão fechados, nós temos dificuldade de crer. Nós temos dificuldade de acreditar. É por isso que no culto é normal você estar orando, e nós aqui do altar, se vocês já perceberam, alguns obreiros oram de olhos abertos, porque se passar alguma coisa, a gente está pronto para socorrer, para ajudar, para fazer alguma coisa. E é normal nós observarmos que tem gente que não fecha o olho para orar, tem gente que não ora. Por quê? Porque ainda não crê. Mas quando o céu abre, não há ninguém que possa suportar a presença de Deus e não crer. E quando o céu abre, a nossa fé é renovada. E nós entendemos realmente que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Nós não temos dúvidas. Nós ouvimos uma oração e por mais simples que ela seja, nós temos fé e o Senhor cura. Nós temos fé e o Senhor liberta. Nós temos fé e o Senhor também transforma. O que faz a diferença não é a entonação vocal que nós temos aqui. O que faz a diferença não é o tamanho do volume da nossa voz, mas é se eu e você cremos. Ah, meu irmão, se nós crermos, como disse Jesus, nós veremos os céus abertos. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando o céu abre, não há dúvida nenhuma de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Eu quero crer e eu não quero deixar de crer. O desafio de hoje é, mesmo com os céus fechados, continuar crendo, continuar olhando para Jesus, continuar tendo fé, não vacilar o pé, não ir nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar caminhando, porque a promessa está muito perto e nós não podemos perdê-la. Porque o dia do Senhor se aproxima, e Ele virá no dia e na hora que ninguém sabe, e também nós não podemos estarmos desapercebidos e deixarmos de crer. Há um versículo na Bíblia que fala comigo. Jesus disse: se porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E se o Senhor olhar para nós aqui, Ele encontrará fé. Fé para suportar um pouco mais, fé para orar um pouco mais, fé para dar mais um passo, mesmo que o peso pareça insuportável. Será que o Senhor encontraria fé nos nossos corações? Porque se Ele não encontrar, neste exato momento você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero crer. Me ajuda, como disse aquele homem quando pediu um milagre, me ajuda na minha incredulidade. Quando o céu abre, não há dúvida, eu volto a crer. Nós ouvimos um testemunho que o Senhor é aquele que provê, e nós cremos realmente que Ele provê. Nós ouvimos um testemunho que o Senhor é aquele que sara, e nós cremos realmente que Ele tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando o céu abre, nós cremos. O irmão vem dar um testemunho aqui. Testemunho é bom, porque testemunho edifica a fé da gente. Dando testemunho que estava nas drogas, mas Jesus libertou. Estava perdido, mas o Senhor achou. E nós cremos também que se Ele fez na vida do irmão, Ele pode fazer na vida do meu parente, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Ele também pode, porque eu creio e eu tenho fé. E uma vez que eu tenho fé, a fé move as montanhas. Aleluia. Quando o Senhor abre o céu, nós cremos, meu irmão.
Não temos dúvidas nenhuma. O problema é que quando o Senhor começa a abrir os céus, nós começamos a ter dúvidas. E esse é um impedimento muito grande. Posso usar um exemplo aqui recente? Quinta-feira Deus começou a usar o pastor Edgar e a gente percebe muita coisa aqui em cima. E eu vi que muita gente ficou meio assustada, mas não era o momento de se assustar, era o momento de crer. Oh, meu irmão, tu imagina se nós estivéssemos aqui, Jesus usa mesmo. Fala tudo, Jesus. Se o Senhor quiser fazer esse culto virar o dia aqui, mas faz toda a tua obra, porque eu creio. Oh, meu querido, seria muito mais especial. Se nessa manhã nós tivéssemos mais um pouquinho de fé e menos dúvida, o Senhor teria derramado glória sobrenatural. Se nós cremos um pouquinho mais, o Senhor pode fazer nessa noite. Tem alguém que tem fé para isso? Ele não faz porque eu estou aqui. Ele não faz porque você está aqui. Ele faz porque Ele está aqui. Aleluia. E se eu tenho fé e você tem fé, Deus responde milagres. Não, você não entendeu. Se eu tenho fé, você tem fé, a resposta de Deus é milagres. Milagres, céus abertos, milagres. Fé, nós voltamos a crer. Mateus capítulo 13, versículo 58, a Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres pela incredulidade deles. E Jesus vai dizer assim, porque o profeta não tem honra na sua pátria. Jesus estava ali, o milagre estava ali, a unção perfeita estava ali, o Salvador estava ali, a glória de Deus estava personificada na pessoa de Jesus. Toda a autoridade dos céus estava sobre eles, mas havia incredulidade. Só que quando o céu abre, não tem jeito não, irmão. Quando Jesus resolve entrar na casa, não tem jeito não. Os incrédulos se afastam, mas os que creem vêm para frente e dão glória a Deus. Se nós entendermos, o Senhor, Ele abre os céus. Ele não fez porque havia incredulidade. Imagina se nós crermos. Ele faz. O Evangelho ele não é abstrato, ele é concreto. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha pregação para com vocês, para convosco, não foi em palavras de sabedoria humana, mas foi em demonstração de espírito e poder. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu preguei para vocês um evangelho vivo, não morto. Eu preguei para vocês uma palavra que transforma, não uma palavra que é uma filosofia, um sofisma, uma ideia. Não, eu preguei para vocês o evangelho que é o poder de Deus. Não foi só as palavras, mas teve algo sobrenatural juntamente com as palavras. O evangelho ele tem o poder de alcançar aquilo que nós não podemos alcançar. O evangelho, quando ele encontra um coração que crê, o Senhor ele vem com um milagre e ele te presenteia. Se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então essa casa, ela pode ser transformada. Essa família, ela pode ser alcançada. Essa porta de trabalho, ela pode abrir. Jesus, ele pode fazer o milagre, só que depende de mim e de você. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus entrando, movendo. Mas eu te pergunto, tens tu fé nessa hora? Deixa o céu abrir nessa noite. Deixa os céus abertos pela sua fé. Provoque o milagre dos céus. Creia, ore nesse momento dizendo, Jesus, eu sei que essa pode ser a noite em que a provisão vai chegar, a porta vai abrir, as coisas vão mudar. Eu não posso, mas eu creio. Arrachando aqui, arabandagaia.
Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e o céu abriu. Elias era um homem, eu e você somos o quê? Homens, mulheres, carne e osso. Só que tem um porém, ele orou. E os céus abrem quando nós oramos. Se o céu não abriu, porque você não orou o suficiente ainda. Mas vai abrir. O que o escritor Tiago está dizendo é que se nós orarmos, nós também podemos ter os céus abertos. Ele está nos colocando no mesmo patamar, no sentido de fé, de crer, na esperança do Senhor. Se nós orarmos, o Senhor também abre os céus. Se nós orarmos, o Senhor também faz milagres. Se nós orarmos, não tem falso profeta que permaneça. Se nós orarmos, o céu vai abrir, o fogo vai cair. Só que nós temos que orar, não importa como é que nós estamos aqui, se nós orarmos, se nós tivermos fé, pode ser a noite que Ele vai te fazer nascer de novo. Aleluia. Atos capítulo 19, a Bíblia diz que as pessoas tinham tanta fé, que o apóstolo Paulo apenas pegava os lenços, e quando chegava o lenço perto de um enfermo, as pessoas eram curadas, os enfermos eram curados, por causa de uma fé, através de um lenço. Imagina, se esse lenço te tocar, você será liberto. E a pessoa dizia, mas eu tenho fé e eu creio, se essa palavra é de Deus, esse homem é de Deus, eu tenho fé para ser curado. E só o lenço tocar, e o milagre acontecer. A Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro curava. Meu irmão, nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos entender que o Evangelho é mais simples do que nós imaginamos. Nós não podemos complicar tanto. Tira um pouco desses entulhos da fé e deixa a fé pura no seu coração. Tira aquilo que os anos trouxeram. Tira aquilo que as tradições trouxeram. E olha para Jesus e você vai perceber um Jesus que nunca saiu do lugar e nunca mudou. Ele continua dizendo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e vocês verão o monte sair do lugar. Se você tiver fé, se você e eu tivermos fé, se os céus abrirem aqui, oh, aleluia, nós vamos voltar a crer, nós vamos voltar a crer no milagre de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz que a oração da fé curará os enfermos. Uma oração com fé, uma oração feita com um coração que crê, cura, meu querido. Todas as vezes que alguém vem pedir oração para mim, a minha primeira pergunta, depois que a pessoa expõe, é, você tem fé? Porque se a pessoa não tem fé, não adianta eu orar, meu irmão. Se você não crê, não adianta você querer receber um milagre. É como você que precisa de uma libertação, a primeira pessoa que deve buscar a libertação é você. Quem precisa tem que ir à fonte. E a boa notícia é que a fonte é inesgotável, ela não termina. Você pode beber dela toda a sua vida, e pela eternidade ela não vai acabar. Aleluia. Tenha fé, deixa os céus abrir nessa noite. Tenha fé, ó, se fendesses os céus e descesses aqui. Oh, aleluia. Segunda coisa, primeiro nós voltamos a crer quando os céus abrem. E a segunda coisa, nós voltamos a ver os milagres de Deus. Porque o Evangelho não é só crer, começa na fé, mas acontece algo. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, mas fará maiores que essas. O que ele está dizendo é, aquele que crê, tem fé, fará. Então não é só no nível da fé, tem um milagre esperando eu e você.
Eu já tive momentos em que eu orei e eu digo: Senhor, eu não quero mais ouvir a experiência dos outros. Eu quero viver as minhas experiências. Eu quero orar e eu também quero ver as pessoas curadas. Porque a gente ouvia muito: não, Jesus fez um milagre, Jesus proveu na vida do irmão. Jesus, ele multiplicou o gás, a pasta de dente. Jesus, ele proveu pequenas coisas, grandes coisas, médias coisas. Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou e salvou. E eu pensava, irmão Edilson Frazão, e eu pensava assim: Jesus, eu não quero só ouvir, eu quero ver. Se acontece lá, pode acontecer aqui, não é? Eu não sei se o Murilo lembra, mas o presbítero Luciano Ribas, ele fez uma casa bonita agora, né? Mas nos fundos tinha um barraquinho, não sei se tu lembra. E eu morei lá no barraquinho. O tio Osmar guardava uns entulhos lá dentro, uma vez ele guardava até um cavalo lá dentro. Aí tirou o cavalo, tirou os entulhos e eu fui morar lá. A porta da casa era uma porta aquelas que faz de madeira, que prega ali rapidinho, e monta coisa de 10 minutos. E eu amarrava a porta da casa com um cordão que eu tinha tirado uma bermuda, irmão. Botava o cordão na porta e amarrava no prego. Ó, segurança do céu, né? E eu lembro que nós fizemos um jejum de uma semana, na época o Erandu estava tocha, né? Tu lembra disso, né? E aí nós íamos pregar na cidade que é pertinho, Terra de Areia, e a oportunidade era 15 minutos para ele pregar e 15 minutos para eu pregar. E nós oramos e jejuamos uma semana trabalhando na pintura, porque nós íamos ter 15 minutos para pregar. E eu lembro que, morando sozinho ali, eu orei ao Senhor, eu digo: Jesus, hoje eu não tenho nada aqui não. Eu vou entregar meu jejum, eu sei lá o que eu vou comer aqui. E eu orei, eu pensei: eu vou dar uma dormida agora, porque o vaso é de barro. Trabalhei a semana inteira de jejum, dei uma cochilada, eu acordei. Eu já contei isso algumas vezes. Eu não vou falar o nome da irmã por educação, mas uma irmã que todo mundo na cidade diz que ela é louca, porque ela está viva até hoje. E todo mundo dizia que ela era louca da cabeça. Aquela irmã ali, o gaúcho diz assim, está fora da casinha, né? Ó, não bate muito bem da cabeça. E eu acordei com ela batendo na portinha de madeira. Podia até entrar, porque não tinha nem trava na porta, né? E ela chegou lá, e eu abri a portinha, eu digo: o que foi, minha irmã? A paz do Senhor. E ela: paz do Senhor, irmão Marcelo, Jesus falou comigo, e Ele mandou eu trazer uns negócios aqui para ti. Quando eu vi, meu irmão, ela veio com os braços assim, um bolo inteiro, daquelas coisas mais lindas, né? Bolo, pão caseiro. Lá no sul a gente come nata, que aqui eu acho que não tem, né? Nata, que é um pouquinho diferente. A Carol comeu lá nata, um punhado de coisa. Porque eu decidi que eu não queria só crer, eu queria ver os milagres de Deus. Se Jesus fez isso de uma forma tão simples, por que Ele não pode prover na sua vida nessa noite? Deixa eu fazer uma pergunta clara para você. Para Deus existe coisa grande e pequena? Não, Ele tem o mesmo poder. Então, se você está precisando de um simples saco de pão e um pouquinho de margarina com bolonha, né, Laércio? Ou se você está precisando de 5 milhões de reais, Ele pode prover. Esse Deus, Ele tem poder, só que nós temos que crer, porque quando nós cremos, nós vemos os céus abertos, aleluia. Lá no Uruguai, Montevidéu, ano de 2015, eu capinando à frente da igreja, e eu pensei assim: eu quero comer uma rapadura. A gente gosta disso aí, né, Murilo? O gaúcho gosta de rapadura, com chimarrão, mistura tudo. Às vezes dá dor de barriga, mas nós sobrevivemos, né? Glória a Deus, você ri porque não é você, né? Mas, e a irmã Mari, uma senhora, chegou lá: missioneiro, traga um regalo para ti. Missionário, eu trouxe um presente para ti. E eu vi no guardanapinho a rapadura, e eu fiquei pensando, como Jesus é detalhista, e como Ele cuida da gente. Se a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas carências em Cristo Jesus, então Ele provê tanto aquilo que é material, físico, quanto aquilo que é sentimental também. Jesus, Ele pode nessa noite, se você crer e decidir viver, restaurar o seu coração e os seus sentimentos.
O que você precisa é de os céus estarem abertos, e virá uma palavra de Deus sobre a tua vida, e as coisas voltarão a acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me disse que existem pessoas que estão aqui, e que estão com o coração muito ferido, já não creem mais que o Senhor é aquele que apresenta relacionamentos, e não qualquer relacionamento, relacionamentos saudáveis. Não creem mais que Jesus é aquele que cura o coração e que lava o coração. Já não creem mais que Jesus é aquele que pode restaurar um matrimônio, restaurar um relacionamento de pai e filho, restaurar um relacionamento de filho e pai. Não creem, mas nessa noite, se você abrir o coração, Ele vem, e você crendo, Ele te faz ver os milagres que Ele tem acontecerem na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, na empresa que você trabalha, no seu coração, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Se você crê, você vai viver, meu irmão. Nós temos que ter a coragem e a disposição de dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, 14,6 de João. Só que Ele é o caminho que vai diante de nós. E é interessante que a caminhada da fé, um exemplo simples, nós caminhamos, e é como aqui, nós temos um passo, mas nós não sabemos o que vai vir ali. Só que se nós vivemos com fé, nós temos coragem de dar o próximo passo, crendo que se não tem chão, Ele vai construir o chão e eu vou poder caminhar. Crendo que se não tem o que eu quero, o que eu espero, o que eu posso ver, Ele é aquele que é o caminho que vai diante de mim construindo um caminho. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz um rio no meio do deserto. Um rio no meio do deserto. Águas que passam no meio de uma terra seca. Águas que fluem no meio de um deserto, um lugar onde não é natural. Porque se você crê, o Senhor Ele pode fazer com que essas águas passem no meio desse deserto. Estou no deserto, pastor, mas vai ter água. A sede vai chegar, mas você vai ter água para beber. Esse Deus, Ele não é gente, meu irmão. Ele faz muito mais do que nós imaginamos. Ele faz. Eu lembro, o Murilo eu conheci ele faz uns 10 anos. O Murilo, ele chegou um pouquinho depois que eu já tinha convertido. Mas eu não conseguia falar. Eu era tímido demais. E eu lembro que Deus começou a usar pessoas para falar para mim, eu vou te fazer um pregador. E eu pensava assim, como que vai fazer se para eu falar eu fico vermelho? Eu penso que eu vou falar e eu passo mal. Só de pensar eu estou ruim nas pernas. E uma vez eles me chamaram para ler uma palavra, e eu peguei a Bíblia e eu tremia, eu não conseguia falar. Mas aí vem os processos. Aí Jesus começa a te quebrar, e aí no meio do quebrar ele vai acrescentando umas coisas. Quebra a parede, mas vem o reboco, né, Ronaldo? Vai tirando os entulhos, mas vem coisas novas. E a timidez foi embora. Tem coisas que eu ainda sou tímido, mas para pregar a palavra de Deus eu não tenho mais timidez. Se você crê, esse rio fluirá. Se você crê, Abneriana, o deserto vem, mas se crê não vem a água no meio do deserto. Porque assim diz o Senhor para a vida de vocês, no meio do deserto não faltará provisão. No meio do deserto não faltarão águas, águas que refrigeram, águas no meio do calor intenso, que trarão paz para a alma de vocês. E pode vir o que for, mas águas não faltarão, porque no meio do deserto haverá um caminho e guiarão vocês. Preparem-se em nome de Jesus, porque virá algo do céu sobre a vida de vocês, que mudará o ministério de vocês, mudará a chamada de vocês. Um rio no meio do deserto começa a fluir nessa noite.
Um rio no meio do deserto. Olha para mim aqui. Quando o céu abre, não existe impossível. Tem alguma coisa difícil para Deus? Não! E se Ele diz eu posso, porque nós não cremos, porque nós temos medo de Ele nos pedir algo que nos exija uma fé que nós ainda não temos. Só que se Ele te pede, Ele vai te dar condições. Abraão, me dá o teu único filho, a quem tu amas. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas Deus é específico, me dá o teu único, porque para Abraão o único era Isaque, o legítimo, e era também o único que ele amava de verdade, porque era o filho da promessa. Ele pediu o filho, porque ele queria fazer Abraão. Abrão significa pai da altura, pai da exaltação, mas Abraão significa pai de multidões. O que Deus estava dizendo: Abraão, eu vou mudar a tua história, eu não vou te fazer mais crer apenas, eu quero que você veja quem sou eu, porque eu vou te fazer pai de uma grande nação, e tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas no teu nome. Só que para isso, eu quero o teu Isaque. Para que os céus se abram sobre a tua vida e tu sejas o pai da fé, eu quero que você tenha fé suficiente para entregar o mais precioso para mim. E quando Deus pede o mais precioso, é bom ou é ruim? Para nós, é ruim, porque nós não queremos, nós não temos a disposição real de sairmos da zona de conforto de um barco e entrarmos no meio de uma tempestade, onde as ondas estão grandes, esperando que uma palavra apenas de Jesus vai nos sustentar. Nós estamos no barco e nós queremos um milagre. Nós estamos no barco e nós queremos a provisão. Só que o que Deus está falando com Abraão é: eu quero te tirar do nível superficial, meu filho, e eu quero te levar um pouquinho mais além. Eu vou te fazer caminhar um pouquinho mais. Para você ser pai da fé, você tem que entregar tudo. Para você ser pai de alguma coisa, você tem que entregar tudo. É por isso que quando Deus te chama para começar algo, sempre vai ser mais difícil. Tem alguém entendendo aqui? Quando Deus te chama para começar uma obra, começar um trabalho, sempre vai ser mais difícil. Quando você é o precursor, aquele que vai quebrando as barreiras. E tem dia que não rompe, João. Tem dia que não vai, porque é mais difícil. Porque é pouca gente e muito trabalho. Só que Deus queria fazer Abraão pai da fé. E para ser pai da fé tinha que ter uma grande atitude de fé. E para receber um grande milagre, precisa de uma grande atitude, uma grande fé. Então Abraão sobe o monte, deixa os servos no pé do monte. E agora ele está saindo do nível do crer, de ouvir apenas a voz. E ele agora está conhecendo Deus que se revela aos que creem. Jó disse no capítulo 42, versículo 5, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu saí do ouvir, e agora os meus olhos te veem. O que Deus está falando para Abraão: sobe no monte que eu vou me revelar a ti, e eu vou te fazer a ver quem sou eu de verdade. Toma o cutelo, pode imolar. Quando a Bíblia diz que quando ele toma o cutelo nas mãos e ele já está no caminho de cravá-lo em Isaque, o Senhor brada dos céus. A Bíblia diz, no livro de Romanos, na carta dos Romanos, que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Eu estou falando de fé, eu estou falando de crer, eu estou falando de ver os milagres de Deus. Ele ouviu a voz, mas a voz agora não era mais para provar, era para aprovar a fé dele. Eis aí a provisão, o cordeiro, está aí, ó. Pega e sacrifica o cordeiro, desce com o menino. Você agora está vendo a minha glória, Abraão. Abraão, agora você já está no novo nível. Só que tem um porém. Quando o Senhor nos chama, nós cremos, nós vemos. E agora? Agora nós temos que viver o sobrenatural. Quando já não é mais o abstrato, quando já não é mais de ver no dia a dia, mas quando você vive, é diferente.
Sabe o que é você estar debaixo de uma palavra e não ter dúvida nenhuma dela? Quando o pastor nos disse sobre a obra da Espanha, ele falou sem muita volta. Nós temos mais essa liberdade porque estamos em casa, família. Só que o negócio é o seguinte: não tem salário, não tem garantia, a garantia que tem é a do céu. Nós falamos, nós cremos. Já foi falado aqui hoje de manhã, a obra da Espanha não recebe ajuda da igreja. Nós recebemos ajuda de alguns irmãos. Agora, imagine o começo. Imagine os primeiros meses. O que eu vou fazer? Estou trancado dentro de casa. Ficamos trancados 3 meses dentro de casa. Não tinha culto, não podia sair na rua. Inventamos umas lives até fritando ovo, né? Aleluia. Mas crendo, nós moramos 4 meses na casa de um irmão. E Deus nos deu a graça, depois de 4 meses, alugarmos um lugar para nós morarmos, 5º andar de um prédio, sem elevador, 86 degraus. A Carol ficou grávida, o médico disse, não pode fazer esforço, demorava 40 minutos para subir o degrau, 40 para descer. Para ir para o culto tinha que sair 4 da tarde, para poder chegar às 6 horas na igreja, com calma, com tranquilidade, crendo que não tinha hoje, mas amanhã o Senhor ia prover. Olha para mim aqui, com 3 meses a igreja da Espanha estava praticamente se sustentando. Os irmãos da igreja não queriam dizimar, e o Senhor começou a levantar outras pessoas. Pastor, Jesus tocou no meu coração, vou dizimar aí. E nós começamos a pagar o aluguel da igreja, os cultos começaram a voltar, conta de luz para pagar. Você acha que nós ligamos aqui pedindo alguma coisa? Se eu prego fé, eu tenho que viver a fé que eu prego. Domingo à tarde, depois de um culto, conta de luz e gás, frio, aquecedor, liga só de vez em quando para não gastar muito. 226 euros. É de 2 em 2 meses, então é natural, mais ou menos 100 euros por mês, 115. Como é que vamos pagar isso aqui? Não vamos falar para ninguém, nós vamos orar. E Jesus vai prover. E nós tivemos essa conversa. E eu saí de casa num domingo à tarde para fazer uma visita na casa de um irmão. Eu fui sozinho porque o assunto era mais masculino. E aí não é bom, tem que ir o homem mesmo, né? Fui lá no caminho. Eu comecei a falar com o Senhor. Digo, Jesus, eu estou num lugar que eu não conheço ninguém. Eu estou num lugar que ninguém me conhece. Eu não sei nem onde é que fica as coisas direito, porque eu não saí muito. Como é que eu vou fazer? Eu tenho fé, é só o que eu tenho. Passou uns 15 minutos, eu chegando na casa do irmão, recebi uma mensagem de uma irmã. Não vou falar para não ter os revelamentos, né? Aleluia. Mandou uma mensagem para mim, pastor, Jesus tocou no meu coração, eu vou abençoar vocês. Aí eu só falei assim, glória a Deus, é de Deus esse negócio. Quando ela mandou o comprovante, aleluia. Era os 226 euros, irmão. Você acha que Ele não tem poder de prover? Sem falar com ninguém. Sem pedir nada. Jesus, se o Senhor me trouxe aqui, eu creio. Não vai faltar, o Senhor falou, não vai faltar roupa, não vai faltar o calçado, não vai faltar o pão. Nós ficamos 5 meses sem comer carne, mas não faltou nada. Não tem carne, não tem problema. Vai comer ovo. Ovo é barato. Vai comer carne de porco. Panceta. Aleluia. Lentilha, meu irmão, lentilha. Eu sei cozinhar algumas coisas. Lá no sul a gente tem o costume, né, Murilo? Mas aqui no Goiás não tem muito. Fazia panela de pressão, que a gente recebia uns alimentos de uma outra igreja que tinha uma associação, recebia comida e nos abençoavam. E aí, 1 quilo de lentilha para nós 2. E aí eu não sei cozinhar muito, digo, vou ter que fazer tudo, senão não vai perder o negócio aqui, não sei como é que faz. Colocava lentilha, linguiça, aí lá no sul, linguiça não, no sul bota linguiça, mas não tinha linguiça, botava salsicha, com batata e um monte de coisa dentro.
Só que quando chegava no terceiro dia comendo lentilha, né, no terceiro dia já dá uma enjoada, né? Aí fazia uma comida diferente para Carol, e eu terminava de comer a lentilha. E glória a Deus, mas não faltou nada. Jesus, Ele cuida. Eu lembro, estava conversando com uma irmã lá da Espanha, e ela falou para mim: pastor, parece que foi ontem que nós comemoramos o aniversário do senhor aqui. E eu lembrei, Carol, que foi mais ou menos perto do meu aniversário, que eu pensei: Jesus, podia dar uma carne para nós, só sentir assim o gosto, né, botar no caldo, para sentir assim, né, gaúcho, né, meu irmão, gosto de comer uma carne. E aí a irmã foi lá em casa e levou a carne para nós. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. E o que Deus está falando para nós é: se estiverem debaixo da minha direção e os céus abertos, eu sou aquele que respalda a obra. Ele cuida, Ele faz muito mais do que nós imaginamos. Não pense que nós nos arrependemos. Não pense que nós queremos ficar aqui eternamente. Deus sabe do nosso coração e o desejo que nós temos de estar lá, meu irmão. Não tem muita coisa, mas tem a satisfação de saber que está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E Ele te faz crer para você ver e depois você viver. Eu lembro, já vou terminando. Cadê o José? Me ajuda aqui. Ano de 2015 também, eu fui pregar na cidade de São Leopoldo, tudo pertinho, Sapucaia, Novo Hamburgo, tudo ali. Estou pregando no São Leopoldo. Durante a tarde eu passei muito mal. Eu comi uma comida, eu acho que estava meio forte, me deu uma dor de barriga, irmão. Fiquei a tarde inteira reinando, ô Valfrido. Passando mal mesmo. Eu vi que o Maurício está rindo porque não era ele, né? Ei, Maurício. E eu passei mal e eu pensei: Jesus, eu vou pregar à noite. Pregar à noite. E a igreja era estilo que era Deus e amor, né? Bem pentecostal. E aí eu estou lá pregando. E eu lembro que Deus me deu uma palavra, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões infames. Então quando a graça vem, ela te salva, mas a salvação ela te faz renunciar àquilo que é carnal. E eu estou pregando, mas pregando que nem um batista, irmão. Jesus, eu pensava assim, pregando e pensando: se eu der um pulo aqui, o estrago está feito. E eu estou pregando, fiz o apelo. Os irmãos que querem receber oração, vêm aqui na frente. Eu sei que é um pouquinho constrangedor, mas eu vou falar. Se gritar muito alto, então acabou a pregação. Corre aqui. Fiz o apelo. Vieram o pessoal na frente. E eu desci, fui orar pelo povo, mas o passe era meio espremido de tartaruga, né? E eu lembro que eu abracei um senhor que era alto, mais alto que eu, mais forte também. Na época eu era magro, então era mais difícil de abraçar, mas eu abracei ele. E eu lembro que eu fiz uma oração tão simples, irmão. Eu digo: Jesus, toca na vida dele, restaura ele, cura ele, faz aquilo que ninguém pode fazer. E já parti para orar por outra pessoa. Só que quando eu soltei o abraço, ele começou a pular e gritar assim: eu estou vendo. Irmão, a igreja foi um avivamento assim, eu fiquei assustado. Digo: meu Deus, o que aconteceu? Eu não entendi nada. Terminei, orei por mais 2 pessoas, subi no altar e eu perguntei para o irmão que me convidou: o que está acontecendo? E os irmãos falando em mistério, aquele avivamento. E eu parado ainda naquele temor, né, de acontecer algum rebuliço. E o irmão falou assim para mim: fazem 3 anos que nós chamamos esse homem que é o nosso vizinho para vir à igreja. E ele nunca veio, hoje ele veio. E ele estava gritando: eu estou vendo, porque ele era cego dos 2 olhos. E Jesus curou ele aqui. O mesmo Deus que curou ele pode te curar. O mesmo Deus que alcançou aquele homem que eu nunca mais vi na minha vida, Ele pode te alcançar nessa noite. Horashaya sura matakaya. Dibiarasora kamasha toko madarai.
Se os céus abrir, a glória vem. Sua fé será levantada, eu tenho certeza. Vai acontecer um milagre de Deus na sua vida. Tem gente que entrou aqui capengando, mancando na fé, e hoje Jesus vai te levantar e você vai crer, porque o milagre vai acontecer. Aleluia. Voltarás a crer, voltarás a ver, mas também viverás aquilo que Deus e somente Ele pode e tem para a tua vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Ó, se fendesses os céus, Senhor, e descesses aqui. Fecha os teus olhos por um momento. Abra a tua boca e levante a tua voz. Oh, aleluia. Há uma unção dos céus descendo sobre nós neste momento. O Deus que faz milagres está na casa. E Ele vem. E nessa noite Ele te toca. Ele pode te alcançar aí pela internet em nome de Jesus. Te fazer respirar, tocando os teus pulmões como nunca respirastes antes. Ele tem poder para te restaurar agora. Deixa Jesus te tocar aí. Rabachandakia namandarabagai. Anasokomantaya numandakinaya surakabaia. A graça do Espírito Santo vem. Deixa os céus abertos. Deixa os céus abertos. Os céus se abrem quando um coração crê. Quando um coração crê. Alguém que crê nessa noite. Tem alguém que crê. Tem alguém que está disposto a dar um passo a mais. A dar um passo de fé. A dar um passo crendo que o Senhor dará o chão. Em o nome de Jesus Cristo. Creia, 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 porque Ele está aqui, Ele vem. Churei, rai, céu, até o enuca, soura, rai, calei. Rumandakara, mamanchou, que taia, namandagai. Ramamachandakia, taia, no cabaia. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade agora, visita aí, Jesus, visita aí nervos, ossos, órgãos internos e externos, células, em o nome de Jesus, neurônios, em o nome de Jesus Cristo, toda enfermidade agora, pelo poder do nome, que é sobre todo nome, saia e não volte mais. Rabashaya sala quebar de quemai, da cantole reserre baixatacaia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, levante a tua mão aos céus, diga para o Senhor: eu creio, faz hoje. Faz hoje, o Senhor pode me alcançar. O Senhor te vê, o Senhor te conhece, o Senhor sabe. Em nome de Jesus, com as mãos erguidas, Pai querido, Tu és aquele que conhece o íntimo e o profundo. Tu és aquele que tem poder de alcançar este coração agora, deste irmão e desta irmã que está orando comigo nesse momento. Nós somos a tua igreja, e a tua palavra diz que nós temos que estar na mesma fé, e na mesma fé oramos e cremos que o mesmo Deus que fez milagres no Antigo Testamento, o mesmo Deus que operou milagres no Novo Testamento, o mesmo Deus que tocou, operou maravilhas nos avivamentos, é o mesmo Deus que nós servimos. É o Deus desta igreja, a igreja viva, a igreja santa, a igreja que ora, a igreja que busca, e nós estamos aqui, não temos
temos muito, mas nós cremos que Tu pode nos alcançar. E eu oro agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai soprando agora, vai repreendendo todo levante, vai queimando todo mal, vai roubando agora tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para destruir, tudo aquilo que vem para matar, tudo aquilo que está roubando. Agora a fé deste irmão queima, desfaz, aniquila, em nome de Jesus. Receba renovo agora, em nome de Jesus. A tua fé se levanta, a tua fé está se acendendo de novo, a chama volta a queimar, o coração volta a arder, porque o céu se abre. Levante a tua mão, levante a tua mão aos céus. E o que dizer, e o que fazer quando Ele vem? E aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Abre o céu, Senhor. E o que dizer, haverá água no meio do deserto. Fazer quando Ele vem. E aqui, levante a tua mão e diga: mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mãos erguidas, corações abertos. Por um momento, fecha os teus olhos com as mãos levantadas. Imagine o céu se abrindo e Jesus olhando para você. Imagine Jesus dizendo para ti nessa hora: se tu creres, tu verás a glória. Se tu creres, tu verás a minha glória. A Bíblia diz que haverá um momento em que o céu se abrirá e Ele virá para nos buscar. O grande momento onde todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus ouvirão a trombeta soar, ouvirão o Senhor chamar, e o mesmo Jesus nos encontrará nos ares. O Espírito Santo será retirado da terra, e junto com a saída do Espírito Santo, a igreja do Senhor, os salvos encontrarão a Ele. O momento onde os céus se abrirão de uma forma única e nós encontraremos o Senhor, porque céus abertos fala de encontro, céus abertos fala de glória inexplicável, céus abertos fala de saúde eterna, não haverá nenhuma enfermidade. Céus abertos fala de alegria, não haverá tristeza, nem dor, nem pranto, nem choro. Os céus se abrirão
Nessa noite o Senhor te vê. Nessa noite Ele te toca. Toca nessa alma vazia, que há muito tempo não sabe o que é sentir a alegria dos céus. Em nome de Jesus, receba a alegria do Espírito Santo aí. Depressão vai embora, síndrome do pânico vai embora, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, alegria e paz no Espírito Santo. Levante as tuas mãos ainda, diga comigo: Senhor Jesus, me faz crer, me faz ver e me faz viver os céus abertos. Aplauda ao Senhor dando glória a Ele. Aleluia. Ainda de pé, por favor.